A paz do Senhor, meu querido, quem fala o pastor Vitor, que eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Querida, a palavra de Deus fala sobre Davi, quando Davi foi ungido rei de Israel por Samuel. Diz a palavra que Deus havia rejeitado Saul como rei, que era o rei que reinava, ele havia desagradado ao Senhor. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus havia se retirado de Saul, e Deus incumbe a missão para Samuel: vá e unge o novo rei. Só que Deus não disse o nome, não disse a pessoa, disse apenas: vá na casa de Jessé. E Samuel chegando na casa de Jessé, nós conhecemos a história, lá chegou, estavam os filhos de Jessé, 7 filhos lindos, bonitos, né, referência para os homens, altos, fortes. E Samuel chegou para ungir, e diz a palavra que ele vê um dos filhos de Jessé, um dos irmãos de Davi, bonito, elegante, aos olhos do homem, o rei ideal. E Samuel vai para ungir e o Senhor fala: não, Samuel, não é esse aí não. Porque Deus não julga conforme os olhos humanos. E então Samuel olha para todos os filhos e o Senhor fala: nenhum desses é o rei. E Samuel chega para Jessé e fala: acabou-se seus filhos, não tem mais nenhum? E Jessé fala: não, tem sim, tem um mais novo que está lá a cuidar das ovelhas. Querido, Davi, não que ele fosse rejeitado pelo seu pai, mas no momento de honra, Davi foi esquecido. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Mas, meu querido, o Senhor manda chamar Davi. E Samuel olha para Davi e o Senhor fala: esse será o novo rei de Israel. Samuel vai e unge Davi com óleo. E sabe o que acontece a partir daquele dia, querido? Nada. Davi não é levado para o trono, Saul não é retirado como rei, Davi não é instituído perante o povo e exaltado como rei. Nada de diferente acontece. Porém, diz a palavra que o Espírito de Deus passou a habitar em Davi. Naquele momento, uma promessa de Deus foi lançada sobre a cabeça de Davi quando ele foi ungido. E Davi não foi mais a mesma pessoa, sabe por quê? Porque ele passou a andar debaixo de uma promessa de Deus, na unção de Deus. Isso faz a diferença na nossa vida, querido. Meu querido, talvez você está vivendo momentos difíceis na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. E apesar de existir uma promessa de Deus no seu coração, você não vê o cumprimento dela. Querido, eu quero te dizer o seguinte: você não precisa ver, o que você precisa é crer, porque a partir do momento que Deus ele lança uma promessa sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em meio a essa promessa. Querido, Davi não foi ungido rei naquele momento perante os homens, mas ele foi ungido por Deus, e isso fez a diferença. Diz a palavra de Deus que quando Davi foi levar queijo para os seus irmãos que estavam na guerra, ele chegou lá e viu o barulho de guerra, viu a grande história de Golias, né? Insultando o povo, dizendo: não tem um homem de verdade que possa me enfrentar. E diz a palavra que quando Davi ouviu essa história, ele se indignou e falou: quem é esse incircunciso para falar contra o Deus de Israel? E Davi foi para enfrentar, chegando lá, os homens: não, você não tem capacidade, você não tem qualificação, você não é pronto para a batalha. E Davi ele traz aquela história: não, estava eu cuidando das ovelhas, veio um leão e eu derrubei, veio um urso e eu derrubei. Quem é esse incircunciso? Irmãos, o que fez Davi derrubar o leão e o urso não foi só força do seu braço, mas foi porque o Espírito Santo já habitava nele, querido. Então, quando o Espírito Santo ele já habita em nós, Deus nos dá capacidade para vivermos o sobrenatural de Deus. Ainda que você não veja as coisas acontecer no mundo espiritual, elas já estão acontecendo. O urso e o leão foi uma preparação para Golias, e Golias foi o salto, foi a catapulta que elevou Davi para o reinado em Israel. E eu quero dizer que talvez estão acontecendo situações na sua vida que você vê como problema, você vê como luta, mas são capacidades, oportunidades que Deus está te dando para você alçar novos voos, para você viver a promessa que Deus tem sobre a tua casa. Então toda vez que você estiver passando por um problema, por uma luta, uma dificuldade, lembre que o
Deus que te chamou, que o Deus que te ungiu, que o Deus que lançou a palavra sobre a tua casa e sobre a tua vida, Ele está trabalhando para que a promessa se cumpra. E para a promessa se cumprir, vai ser necessário passar por leões, por ursos e por gigantes, querido. Mas tudo isso vão ser instrumentos para que você venha alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, em nome de Jesus, meu querido, lembre-se, a promessa vale muito mais, querido, do que uma coroa dada por homens. Meu querido, a unção de Deus na sua vida vale muito mais do que qualquer dinheiro, qualquer posição alcançada pela mão humana. Então, não troque a promessa de Deus, não troque a unção de Deus na sua vida por atalhos que o mundo queira te oferecer. Então, em nome de Jesus, querido, receba essa palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.